Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje teremos aqui presente o Dr. Nuno Cardoso para falarmos sobre um tema bastante importante para todos nós, que é o desporto. E sabermos qual é o papel da psicologia nesta área. O Dr. Nuno Cardoso, especialista nesta área, vai-nos explicar um pouco sobre este tema. Muito obrigado, Dr. Nuno, pela sua participação e começo pedindo-lhe para nos explicar quais os benefícios da prática do desporto nos jovens. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo vosso convite. Uma honra imensa estar aqui com todos vós e obrigado pelo convite, disponibilidade e interesse também nestes temas, que são sempre de grande importância, acredito eu. Ora bem, quando nós falamos em desporto, nós sabemos que à partida existem uma série de benefícios. Sabemos também que há um aumento da aptidão física para desempenhar diferentes tarefas. Sabemos que tem aqui uma componente importante naquilo que é o combate a algumas questões que têm a ver com a obesidade infantil. Sabemos que há uma percentagem enorme de cerca de 23, 27%, entre 23% e 27% de criança entre os 2 e os 10 anos, aqui com peso excessivo, dentro dessa percentagem, também há uma percentagem bastante excessiva, falamos de cerca de 13%, que falamos já de obesidade, portanto há aqui algumas preocupações importantes e sabemos que a prática desportiva tem também esta componente, este benefício, estas questões relacionadas com a aptidão física, relacionadas com o bem-estar, relacionadas com a componente social, e acho que isto aqui é importante, também é uma ferramenta. O desporto é uma ferramenta também de ligação entre as pessoas, de ligação entre as pessoas, de criar laços, tem a ver com as questões étnicas, tem a ver com as questões culturais, tem a ver com as questões culturais também. Portanto, aqui o desporto desempenha, sim, um papel importantíssimo. Depois, e como dizia há pouco, tudo tem a ver com a promoção de estilos de vida saudável. Eu acho que isso que é fundamental, a criação de hábitos saudáveis, a criação e o cumprimento de regras, o saber estar na sociedade, o respeito pelo parceiro, pelo colega, pelo treinador, as questões relacionadas com a liderança, parece-me também muito importante. E depois, aqui alguns aspectos também são fundamentais e sabemos que nos dias de hoje que têm aqui um peso importante, que tem a ver com autoestima, tem a ver com a autoimagem dos mais jovens, com a autoconfiança dos mais jovens, com a tolerância à frustração, por exemplo, ao lidar e conseguir e saber lidar com o resultado, não é? Nós procuramos muito o resultado, não é? Nós procuramos muito aquilo que é os benefícios, eventualmente, que um resultado tem, e como tal essa gestão e o lidar com, parece-me que é bastante importante. Depois, questões que têm a ver com o saber lidar com os desafios, a superação desses mesmos desafios, portanto são tudo questões importantíssimas, valores como a cooperação, por exemplo, como o empenho, a justiça, portanto são tudo aqui aspectos muito importantes, e um aspecto que me parece também muito importante nos dias de hoje, que é promoção vamos chamar de hábitos positivos em termos de comunicação, saber comunicar, os jovens saberem defender as suas ideias, por exemplo, e o desporto, por inerência, pelas exigências também que o desporto vai promovendo junto dos mais novos, e não só, vai tendo aqui um papel importante, acredito eu, aqui nestas dinâmicas, dizendo também que há um caminho aqui muito longo a fazer no que respeita à promoção destes ditos hábitos saudáveis, na generalização, na oferta também, na disponibilidade dos mais jovens, na permeabilidade às vezes dos pais e disponibilidade, em alguns casos, para que os mais novos possam ter acesso a estes hábitos saudáveis, no caso, e naquilo que referimos o desporto, necessariamente. Tocou aí num ponto importante, que é os pais, ou seja, os progenitores. Devemos aqui envolvê-los nesta questão do desporto? Sem dúvida. Os pais têm um papel fundamental naquilo que é o acompanhamento, por um lado, que tem a ver, e também o papel do treinador, não é? Que também é um papel aqui, uma figura sempre muito importante em toda esta dinâmica. Os pais, sim, têm um papel fundamental em todo o processo de iniciação, depois no desenvolvimento e também na especialização de um atleta. Sabemos que os pais também têm aqui um papel que me parece fundamental na gestão das expectativas. É algo que se fala muito, não é? As expectativas que um pai
pai, uma mãe, não é? Que tem ou no filho, no desempenho, até olhar para aquela atividade como uma promoção futura em termos de benefícios financeiros, porque depois os exemplos entram-nos pela casa, não é? Vemos os atletas, o modo de vida que têm, os benefícios que têm, a visibilidade que têm, e às vezes a tentação de um pai querer que o filho tenha esse mesmo desempenho, esse mesmo benefício. Claro que esta questão da gestão das expectativas é muito importante, ok? Portanto, é Tocou algo que num eu também assunto, vou trabalhando no meu dia a dia. tocou num assunto, eu sou treinador, como sabe, de rugby e de formação, e treino uma equipa em Lagoa de rugby. Mas os meus colegas no rugby não encontramos muito essa questão de querer fazer os pequenos atletas a imagem de atletas já de referência. Mas eu ouço muito os meus colegas de futebol a apontarem que ainda existe cada vez mais uma relação dos pais de quererem que os filhos sejam os novos Ronaldos, não é? Os novos CR7. Essa questão poderá pôr em causa o desenvolvimento de forma negativa desses atletas por estar a subir muito as expectativas? Nós não podemos generalizar, mas a verdade é que vamos verificando isso no nosso dia a dia, porque também sabemos que uma das principais fontes de pressão aos atletas são muitas vezes os pais, e esta tal gestão de expectativas, e muitas vezes eu tento desconstruir um bocadinho isto junto dos pais. Quer dizer, qual é a primeira pergunta que faz quando o seu filho chega do jogo, ou chega do treino, ou após o jogo? Qual é a primeira pergunta que faz? É: ganhaste, tiveste sucesso, ou é então divertiste, superaste as tuas expectativas, era aquilo que tu querias fazer, conseguiste aprender algo mais, conseguiste melhorar alguma das tuas competências ou pôr em prática daquilo que tiveste a treinar durante a semana, porque jogaste numa posição diferente ou assim, tu conseguiste superar. Ou seja, falamos aqui um bocadinho daqueles objetivos de desempenho, não é? Não falamos tanto dos objetivos de resultado. Portanto, esta expectativa muitas vezes que se cria pode necessariamente criar aqui, não digo um obstáculo, mas pode criar aqui algumas questões que depois são mais difíceis de lidar por parte dos mais novos, porque depois a tolerância também, a capacidade de tolerar o erro, a capacidade de tolerar aquilo que é, por exemplo, o treinador, aquilo que são as decisões do treinador, aquilo que são os comentários de outros jogadores, aquilo que são o facto de jogar ou não jogar, o facto de ser convocado ou não ser convocado. Portanto, se o pai tem uma grande expectativa, se perspectiva isso até num futuro relativamente próximo, claro, criar aqui umas situações às vezes que se podem transformar com alguma, e ter aqui alguma complexidade. Não nos esqueçamos que muitas vezes um jovem, que estamos a falar de 15, 16, 17 anos, já é confrontado com contratos ou promessas de contratos e de perspectivas e de visibilidade, e depois as redes sociais também têm aqui é quase que apagar aqui o fogo com gasolina, não é? Tem aqui um papel catalisador muito grande, que, não é? Perspectiva-se logo uma série de coisas, depois pega-se lá no exemplo A, B ou C, que aos 16 ou 17 anos que assinou um contrato profissional até por um clube estrangeiro. Portanto, temos estes exemplos. Mas isto não podemos generalizar, porque depois temos uma quantidade enorme de modalidades, de atividades, de individuais ou coletivas, que não são de forma alguma confrontadas com estas questões, mas necessariamente que aquilo que é o ser titular, o ter popularidade, claro que são sempre fatores de pressão. E já que falávamos dos pais, eu também não posso esquecer de referir que os pais têm um papel aqui também importante naquilo que é o ajudar os mais novos no cumprimento de regras, na gestão do tempo. Parece-me que é algo muito importante, da importância dada também e ao equilíbrio com a vida académica, depende aqui do patamar, digamos assim, se queiramos, ou tem a ver com a idade, não é? Mas a forma como vai equilibrando as expectativas, voltamos outra vez àquela questão entre o estudar, o ter uma carreira, o ter uma área de conhecimento científico ou não, mas de interesse, e depois o conciliar isto com a vertente desportiva, que é sempre um desafio, não é? É sempre um desafio, e ajudar os mais novos, muitas vezes, a definir aquilo que é a forma e o significado que dão ao resultado desportivo. Eu acho que isso é sempre uma coisa muito importante,
nos escalões de formação, que os pais tenham também esta, eu vou-lhe chamar formação e informação, que acho que é importantíssimo. Tocou aí numa questão que é a saúde mental e, e aproveito essa deixa para lhe perguntar qual é o papel da saúde mental para os atletas atingirem melhores resultados ou atingirem pelo menos os resultados que se propõem. Ok. Nós entrou um pouco na ordem do dia esta questão da saúde mental em contexto desportivo. Claro que é já um lugar comum falar da Simone Biles, por exemplo, uma atleta de referência, no caso nos Estados Unidos, de ginástica, multimedalhada, com um peso até na sociedade bastante significativo e que sabemos que nos últimos Jogos Olímpicos, no caso Tóquio 2020, mas em 2021, que houve um episódio que teve a ver com a sua forma mental, com a sua disponibilidade mental, que depois também teve impacto naquilo que é a sua disponibilidade física para competir e que de certo modo se recusou a competir, pelo menos para aquilo que ela estava preparada à partida e disponível para. E não nos podemos esquecer porque nos Estados Unidos existe uma preparação muito grande, há um investimento, eu vou-lhe chamar brutal, se me permite a expressão, a todos os níveis de acompanhamento em termos individual e não só aos atletas, e que nós à partida podemos dizer, não, isso é impensável. Mas o que é certo é que foi um episódio e foi só mais um episódio, e porquê que eu digo só mais um episódio? Porque nem foi o primeiro, nem foi o último, nem será o último, mas teve um impacto também nas redes sociais, teve um impacto grande naquilo que é na comunicação social também, verteu-se muita informação à volta deste caso e trouxe, se é que tem alguma coisa de positivo, trouxe, digamos, a uma linguagem mais comum aquilo que é a saúde mental em contexto desportivo. Portanto, e vulgarizou-se, também se calhar é uma palavra um bocadinho forte, mas disponibilizou-se informação sobre aquilo que é, aquilo que é a saúde mental em contexto esportivo. A OMS vai dizendo um bocadinho que saúde mental é bem-estar, é nós conseguirmos de uma forma positiva resolver situações, vermos perante desafios, conseguir resolver problemas e como tal, é um bocadinho esta nossa disponibilidade mental disponibilidade também emocional e comportamental para acatar e para ultrapassar desafios. Portanto, é um bocadinho isto. Isto vem um bocadinho para a lei, para o nosso dia a dia. Não, eu acho também não devemos esquecer que estas questões da saúde mental não é só um problema do outro, da Simone Biles, da tenista de Osaka, do O atleta A, Éder, B, C. É um problema de todos nós, em primeiro lugar, é um problema uno, individual, né? E depois é um problema como é um problema, é uma questão, é um tema que deverá estar relacionado com aquilo que são os treinadores, os dirigentes, os árbitros, os pais, as estruturas dos clubes. Portanto, há aqui uma ligação muito forte em todas estas questões. onde todos devem estar envolvidos, certo? Seguramente. Seguramente. Falando aqui já, tocou aí em atletas de alto rendimento, não é? Os chamados de alto rendimento, existe, e como também já frisou, existe aqui vários aspectos que nós precisamos de conciliar eles todos. Como falou, a escola, a vida pessoal, às vezes a vida afetiva, familiar, o trabalho, alguns até têm uma vertente ali de fazerem alguma atividade extra de profissional. Quais, quais aqui as técnicas que existem para diminuirmos a exposição destes atletas a temas como burnout, que é muito falado hoje em dia, ou mesmo a stress? Uhum. Ok. Bem, é uma excelente pergunta em vários sentidos. Para já, porque nós nunca nos podemos esquecer disso mesmo. Nós muitas vezes olhamos para o atleta só como o atleta, é uma determinada figura, com uma determinada constituição física, uma determinada personalidade, até postura corporal, até forma de estar, de ser e até de comunicar. Portanto, nós olhamos para o atleta muitas vezes quase também como um super-herói e que é capaz de ultrapassar uma série de desafios, mas nós nos podemos esquecer que
que há um indivíduo, não é? Portanto, como tal, ele é pai, é filho, tem uma relação conjugal, estuda, trabalha, tem outras também responsabilidades, questões que vão surgindo, e obviamente que é preciso lidar também com esses desafios e com todo o mundo que está à volta do atleta, e obviamente todos esses desafios oferecem questões em que ele tem que se adaptar, onde ele tem que lidar com, portanto, é uma excelente pergunta por aí, porque nós às vezes achamos que um atleta é só o indivíduo que empurra a bola para dentro para passar uma determinada linha de golo, ou para lançar uma bola a um cesto, ou para atirar a bola para o lado lá de um corte de ténis. Portanto, não é só isso, é muito mais do que isso. E tudo isso oferecem desafios. Só voltando um pouquinho àquilo que é a questão da saúde mental, nós temos que perceber que um atleta que tenha dificuldades em lidar com a frustração, com o desânimo, que tenha uma fraca higiene de sono, por exemplo, que tenha dificuldades em lidar com as emoções, que tenha quadros de depressão, vai diminuir a performance, necessariamente, por questões fisiológicas também, vai diminuir a sua disponibilidade para o treino, para o jogo, para a competição, e sabemos que a competição que entrega inúmeros desafios ao indivíduo, não é? Por as condições internas e externas ao mesmo, portanto, a competição ou a preparação para oferece esses desafios, e sabemos que todas estas questões e muitas outras, que têm aqui um papel muito importante, até naquilo que é o rendimento, como dizia, e muitas vezes relacionado, por exemplo, com as lesões, que é um tema muito interessante, quer lesões traumáticas e quer reincidência em quadro de lesão, o retorno do play e estas coisas, tem um papel muito importante a nossa disponibilidade mental para. Portanto, quando se fala em prevenir algo, falamos sempre em identificar alguma coisa. Portanto, é importante identificar quais são os fatores que oferecem stress e desafio ao atleta e a forma como é que ele os interpreta. Porque eu trabalho com diferentes tipos de atletas em que para uns aquilo que são os desafios e que é um fator que oferece stress e ansiedade, para outro lida perfeitamente bem com isso, nem sequer se lembrou desses fatores. Portanto, aqui também é aqui uma questão de percebermos identificar quais são aqui estas fontes de stress, se quiserem, assim, para sermos de uma forma mais vaga. Depois é importante identificar isso, é importante também, de certo modo, perceber que rotinas, como é que são as rotinas do atleta. Às vezes nós esquecemos um bocadinho, muitas vezes o atleta tem rotinas apertadíssimas em vários contextos, porque é a parte física, técnica, tática, fisiológica, nutricional e outras, não é? A par de tudo aquilo que também falámos há pouco, da componente social, profissional e académica do indivíduo. Portanto, é importante perceber e rever os objetivos também do atleta. Às vezes os objetivos estão desajustados, isto é aqui uma grande fonte de pressão e de stress e de adaptação. A questão dos objetivos parece-me que é algo também muito, muito importante. Ter uma boa higiene de sono, ter hábitos saudáveis em termos de nutrição, de sociais, ter pontos de escape, ter uma vertente prazerosa, se calhar extra atividade esportiva, é sempre algo muito interessante, porque ajuda, obviamente isso aqui é um dado comum, é um lugar comum, mas ajuda também a descomprimir um pouco aquilo que é o contexto, e cada vez mais, e puxando aqui um bocadinho a brasa, não à minha, mas aqui a um lugar também que cada vez é mais oferecido, debatido e de uma forma alargada, que é o acompanhamento profissional, que eu acho que cada vez mais, e não há um longo caminho a percorrer, isso aqui também seria uma longa discussão, mas a forma como é vista a psicologia hoje é diferente, os agentes são diferentes, a predisposição, disponibilidade das estruturas organizativas e diretivas também é outra, e a própria disponibilidade por parte dos atletas também é outra, e a permeabilidade que eles têm partilhar estas questões com alguém com conhecimento profissional que os ajude e que os ajuda a lidar com estas questões. Portanto, o acompanhamento profissional será sempre também aqui uma excelente dica, não é? para ajudar. Cá está um tema que eu queria aqui pegar, e porque falamos muito aqui em termos de variáveis, do que podemos fazer para evitar, etc., mas tocou agora num assunto que eu acho que é bastante pertinente, bastante importante, de explicar aqui quais são as mais-valias, por exemplo, eu como atleta, como pessoa normal, começo a frequentar um ginásio,
ou um desporto qualquer, seja atletismo, seja o que for, quais são as vantagens? É claro que vou ter ali uns objetivos, de certeza, poderá ser só mesmo aquela questão de deixar o sedentarismo, deixar de ser sedentário e começar a praticar alguma coisa, pode ser uma, uma necessidade de perder às vezes peso, poderá ser N necessidades que se enquadram para a pessoa começar a praticar desporto. Que, ao meu ver, existe ainda uma fraca cultura desportiva em Portugal, Uhum. infelizmente. Certo. Mas, pronto, a pessoa vai começar a iniciar para um ginásio, quais são as mais-valias de eu ir ao seu consultório, Dr. Nuno Cardoso, como atleta? O que é que poderei melhorar quando eu quero, por exemplo, perder algum peso, focar-me um pouco mais ali? Quais são as mais-valias que poderei encontrar? Ok, obviamente que esta também é uma questão importante, porque também hoje, felizmente, quer os ginásios e uma prática desportiva, digamos, ou de atividade física, porque é diferente, também muitas vezes é acompanhada por um profissional da área da psicologia que vai ajudar, assim, de grosso modo, obviamente aqui na questão da definição dos objetivos, acho que é muito importante. Na promoção e nos hábitos saudáveis, que também é importante, e a termos de conselho, é fundamental perceber isto. Depois perceber quais são, como dizia, a questão dos objetivos é importante e dimensionar esses objetivos. E depois, dentro dos objetivos, como sabemos, é importante, e às vezes as pessoas agarram-se muito àquilo que é o objetivo final, o objetivo de resultado e aquela imagem que procura ou aquele desempenho que procura, mas é importante perceber todos os passos que eu tenho que fazer, os objetivos de rendimento, os objetivos, parcelar esses objetivos, criá-los como desafiadores, como sabemos, fundamental, alcançáveis, que sejam motivadores, e esta reestruturação, se quiser, ou esta definição ou redefinição dos objetivos, parece-me que é um papel muito importante que pode ser desempenhado por alguém na área da psicologia, porque muitas vezes o atleta, ou não precisa ser um atleta, mas uma pessoa que inicia uma prática, por exemplo, muitas vezes vai agarrada àquilo que é a imagem de um amigo, de um colega, de uma capa de uma revista, da performance de alguém que idolatra, e portanto, ao ir à procura desse desafio, é quase como chegar lá com a capa de uma revista, olha, eu quero ser assim, porque é comum, quer dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser assim, ou o meu colega vai correr comigo de vez em quando e ele já faz os 10 quilómetros em 40 minutos e eu faço em 50 ou faço numa hora, portanto eu quero ser como ele, mas eu treino como ele, eu até treino com ele às vezes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes há ali qualquer coisa que não está dimensionada, porque nós todos somos definidos por características diferentes, físicas, fisiológicas, psicológicas, e portanto aqui há alguém que possa ajudar nesse contexto de base, digamos assim, a redefinir objetivos, a tentar perceber quais são aqui os obstáculos que possam estar pelo caminho. Eu acho que pode ser um papel perfeitamente dispensado, se quiserem, por alguém da área que possa ajudar as pessoas também a redefinir o seu caminho desta forma. Pegando nisto das pessoas, das pessoas que procuram essa ajuda, mas também depois existe a vertente, já falámos aqui dos clubes que procuram esses serviços para os atletas. A questão aqui é que nós sabemos que a maior parte dos clubes que têm esse serviço agregado são clubes já de uma estrutura maior, né? O que faz aqui uma discrepância entre clubes. O que é que me diz, por exemplo, a um clube que, que precise muito rapidamente, que estamos a terminar, a um clube que precise, um pequeno clube, qual eram as mais-valias para um pequeno clube ter um serviço de psicologia no desporto? Ora bem, claro que era, ou considero fulcral ter essa valência. E porquê? Porque não falemos só daquilo que é a intervenção direta com o atleta, ou uma intervenção individual com o atleta, ou então uma intervenção até mais clínica com o atleta por causa de uma determinada questão. Não importa aqui dar muitos exemplos, mas o papel
da equipa como um todo, o debater alguns temas relacionados com a performance, o que tem a ver com o lidar com a ansiedade, tem a ver com a gestão das emoções, por exemplo, tem a ver com questões relacionadas com a motivação, por exemplo. Depois, o trabalho feito com os pais, hoje falamos um pouco sobre isso, e é fundamental o trabalho feito com os pais, naquilo que é a gestão dos comportamentos, algumas questões falamos aqui hoje, das expectativas, de passar essa informação, também o trabalho com os pais, com o treinador, em termos de comunicação, por exemplo, em termos de relacionamento e competências de liderança, também é fundamental este trabalho que pode ser desempenhado por um psicólogo e necessariamente um clube tem a ganhar, porque nós sabemos que o desempenho, o resultado, isto independentemente do patamar, podemos estar a falar de um clube de alta performance, chamado alta performance porque tem visibilidade, porque está em competições de altíssimo nível, ou então estamos a falar de uma estrutura mais leve, se quiser. Mas os desafios perante as exigências de uma prova, de um campeonato, são as mesmas, porque os mais novos também têm que saber lidar com a ansiedade, também têm que saber estar em grupo, também têm que saber criar ligações entre as pessoas, também têm que aprender conceitos como a resiliência, como o saber estar, o cumprimento de regras, o respeitar o adversário, o respeitar o árbitro, por exemplo, trabalho com os miúdos, isso é um trabalho muito importante, feito também pelo psicólogo. E depois, aquilo que tem a ver diretamente com a performance, sabemos que um atleta que consiga lidar com estes fatores, com a ansiedade, com o stress, com a questão das emoções, com a questão que tem a ver com a autoestima, com a autoconfiança, portanto, são todos aqueles chavões, se me permite a expressão, que são importantes serem trabalhados de uma forma contínua, porque eu digo isto em jeito, se me permite, em jeito de piada também, um psicólogo não tem uma varinha de condão, não estala o dedo e as coisas não acontecem no momento, é um processo de formação, informação e de trabalho depois contínuo de intervenção com os diferentes agentes. Portanto, não há aqui um estalar de dedos e tudo muda, não há conversas milagrosas e discursos milagrosos, fantásticos e que tudo vai mudar naquele momento e o jogo já vai correr bem. As coisas não se processam assim, e portanto, obviamente que alguém da área terá sempre um papel importante. Para dizer também que felizmente hoje cada vez mais os treinadores, é aquilo que também vou sentindo, que os treinadores também têm uma maior permeabilidade, formação e informação, também está inerente nos cursos de treinador, também tem aqui um peso, eu também estou diretamente ligado a isso, ou seja, há um peso até com algum significado daquilo que é a área da psicologia do desporto e a pedagogia e outras questões que são importantes para a questão do relacionamento. Portanto, isto dá também ferramentas aos treinadores e disponibilidade e informação para eles conseguirem também, não é substituir o psicólogo, não é essa a questão, nem o inverso, mas estarem pelo menos mais permeáveis para o trabalho de um profissional desta área que queira contribuir para a melhoria de uma determinada estrutura, de um determinado conjunto de pessoas, e depois, à partida, o desempenho, o resultado, seja eles objetivos de resultado, seja aqueles objetivos do dia-a-dia, da melhoria do clima da equipa, claro que à partida estarão muito mais próximos de ter sucesso. Sem dúvida alguma. Dr. Nuno Cardoso, foi um prazer enorme ter aqui na Psico TV. Muito obrigado pelo seu contributo, foi bastante precioso e espero voltar a ter um dia mais tarde aqui outra vez para falarmos um pouco mais sobre psicologia do desporto e sobre desporto também. Muito obrigado e até sempre. Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado.